E aí, pessoal, tudo bem? Então, eu espero que vocês tenham assistido a nossa aula, né, sobre o Barroco no Brasil, e agora a gente já dá início à correção da nossa tarefinha, beleza? Vamos lá. Então, quem prestou atenção na aula, quem assistiu, a aula estava até interessante, porque rapidinha, né? Várias informações ali, bem mastigado, não tinha muita coisa para a gente se alongar nem se perder, certo? Então, vamos aí para a primeira questão, ó. Que fato histórico é considerado o marco inicial do Barroco no Brasil em 1601, ocorrido na Bahia, mais precisamente em Salvador, que era a nossa capital naquela época? Então, a gente tem a pergunta básica aí é o quê? Qual o marco inicial, ou seja, o que deu início ao Barroco no Brasil, né? Esse movimento artístico e literário também, né, por final das contas, a gente foca na literatura. Foi o que aconteceu nesse ano aí de 1601 que deu pontapé inicial. Foi a Reforma Protestante? Não, né? Quem estudou, quem prestou atenção nas aulas, sabe que a Reforma Protestante aconteceu lá na Europa, né? A Contra-Reforma também aconteceu lá na Europa. Então, não é nem a primeira nem a segunda opção. A publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira, isso, exatamente isso, né? Esse livro aí, do Bento Teixeira, um autor brasileiro, foi quem deu origem à nossa chamado Barroco no Brasil, né? A nossa arte literária do Barroco, certo? A chegada dos portugueses em terras brasileiras não pode ser também, né? Porque era em 1500, e o fim do Renascimento também já tinha acontecido há bastante tempo, não era também a resposta correta, tá bom? Então, primeira questão, letra C seria correta, a publicação da obra Prosopopeia de Bento Teixeira, que era um livro que ele tentou fazer quase que uma cópia em cima de Os Lusíadas, né, do Camões. Tentou escrever da mesma forma, fazendo os versos decassílabos, né, ou seja, cada linha tinha 10 sílabas, e por aí, né, ele ia tentando seguir o padrão camoniano de poesia, tá? Ok? Primeira questão. Vamos lá para a segunda. Quem é considerado o maior artista brasileiro de todos os tempos em se tratando de escultura barroca, cuja obra se encontra espalhada por várias cidades do interior de Minas Gerais? Tá certo? Então, nós temos aí as opções: Antônio Francisco Lisboa, o Bento Teixeira, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira e o Caravaggio. Nós temos aí três escritores, né, que é o Bento Teixeira, o Gregório e o Padre Antônio Vieira, que são escritores. O Caravaggio, ele é um pintor italiano, e sobrou aí o Antônio Francisco Lisboa, que, para quem prestou atenção na aula, sabe que é o senhor Aleijadinho, né? Mais conhecido como Aleijadinho. O nome dele de batismo é Antônio Francisco Lisboa. Eu não coloquei o apelido dele, a alcunha dele, né? De propósito, para dificultar um pouco aí a vida de vocês. Mas quem assistiu a aula, prestou atenção, sabe que é o Antônio Francisco Lisboa, é o mesmo Aleijadinho. Tá certo? Então, resposta da questão 2, letra A, Antônio Francisco Lisboa. Tá certo? Questão 2, finalizada. Vamos para a questão 3. Que escritor baiano é considerado o primeiro poeta brasileiro cuja poesia satírica sobre a metrópole, os governantes, os religiosos e as mulheres o fez ficar conhecido como Boca do Inferno, pois ninguém escapava de suas críticas? Quem era esse cara? Quem era esse baiano que era tão danado, né? Que falava mal de tanta gente, que comprava briga com Deus e o mundo, literalmente, e ganhou esse apelido de Boca do Inferno. Também quem assistiu a nossa aula, prestou atenção, sabe que a resposta certa vai ser letra D, né? Gregório de Matos Guerra, né? Que é o último nome dele. Gregório de Matos Guerra, talvez até esse Guerra aí influenciou um pouco no comportamento do Gregório, já que ele arranjava briga com todo mundo, tá certo? Então ele era considerado nosso primeiro poeta, né? O primeiro brasileiro nascido em nossas terras, que começou a escrever poesia, a se destacar no cenário nacional, claro que ali começando pela Bahia, até porque Salvador era a nossa capital naquele tempo, e aí, claro que a fama dele se espalhou por Minas Gerais e por outras partes do Brasil. Tá? Então ele era o chamado Boca do Inferno, do senhor Gregório de Matos, letra D. Tá certo? Questão 3, tranquilo. Vamos então para a questão 4.
Que é escritor e padre português, tornou-se notável pela qualidade de seus sermões, os quais abordava assuntos morais, filosóficos, sociais e políticos, posicionando-se contra a corrupção, a ganância, a injustiça e a escravidão. Foi o Antônio Francisco Lisboa, foi o Bento Teixeira, foi o Caravaggio, foi o Gregório de Matos ou foi o Antônio Vieira? Né? Até pela abreviação ali, PE, para quem não lembra, para quem não sabe, PE significa padre, né? A abreviatura da palavra padre. E se eu falei lá na questão que eu estou querendo saber sobre um padre português, é óbvio que a resposta correta é a questão, né? A letra E. Padre Antônio Vieira. Era ele um dos padres de maior moral, de maior poder, no sentido de arrebanhar ovelhas para a Igreja Católica. Ele veio de Portugal para cá, fez um ótimo trabalho aqui no Brasil, e ele ganhou tanta consideração da sociedade na época, e até os poderosos tinham medo dele, porque sabia que o que o padre falava, todo mundo prestava atenção, todo mundo tentava seguir, porque ele era muito bom com as palavras e usava os sermões para convencer, às vezes passar na cara da sociedade muito, né, muito suja, muito pecadora na época, passar os seus defeitos, os seus problemas, tá certo? E como eu falei na aula também, ele arranjou confusão até com a própria igreja. O Papa chegou a tirá-lo da igreja, e só lá no fim, já perto dele falecer, pouco antes da morte dele, é que ele foi absolvido da culpa que ele nem tinha, né, só porque ele estava indo contra alguns conceitos da Igreja Católica, que ela era mais pecadora do que tudo naquela época, né, mas queria passar a imagem de ser uma boa igreja, que fazia o bem. E ele, como padre, sabia que faltava muita coisa ainda para a Igreja Católica ser considerada uma igreja santa, tá certo? Então, questão 4, letra E. Padre Antônio Vieira é esse padre aí, tão notável. Bom? E nossa última questão. Dentre as várias características do barroco literário, assinale a alternativa que não traz uma dessas marcas da poesia barroca. O que é que não aparecia dessas 5 opções aí nos textos literários da poesia barroca? Eram as figuras de linguagem na letra A, muita figura de linguagem, eu falei sobre isso, né? Aparecia, né? A paradoxo, a antítese, a hipérbole, né? Tudo isso aparecia bastante nos textos de poesia barroca. Então, não é a letra A. Complexidade de sentimentos, tinha muito isso, né? O homem barroco, ele era um homem meio que perdido em relação aos seus sentimentos. Às vezes ele não sabia se queria o pecado ou se queria a vida santa, ficava ali em dúvida, era um homem dividido, certo? A sensualidade também ele expressava em suas obras, às vezes alguns poetas colocavam lá muitas cenas sensuais em relação ao ato amoroso mesmo entre homem e mulher, tá? A valorização da forma e do conteúdo, linguagem rebuscada, ou seja, aquilo que eu falei na aula, eles se preocupavam bastante com a beleza da poesia em si, como a gente a via no papel, não, na verdade, com a mensagem que ela trazia. Eles tinham uma preocupação enorme. Tinha que fazer as linhas uma embaixo da outra, com o mesmo tamanho, com a mesma métrica, a melodia, né, que seria a rima, o som, a poesia tinha que ser bem agradável aos ouvidos, tá certo? Também isso era característica. O que não era a característica da poesia barroca é a letra B, bucolismo, que é o quê? O apego à vida do campo. Isso aí vocês vão ver na próxima aula que a gente vai ter ainda esse ano, que tem uma escola literária que tinha esse chamado bucolismo, tá bom? Então, questão 5, resposta correta, a letra B. Beleza? Então é isso, pessoal. Está aí a nossa atividade já corrigida. Espero que vocês tenham captado algumas informações, entendido um pouco do que é o barroco no Brasil. E a gente fica por aqui. Vamos nos encontrar na próxima. Ok? Um abraço, saúde e paz para todos vocês. Tchau.